Graça e paz a todos que participam desta live, nesta oportunidade, estudando a carta aos Tessalonicenses. Que Deus abençoe a todos nós na participação no estudo. E aqueles que vierem a participar, né, que ela fica à disposição aí no YouTube. Os que quiserem participar e que sabem da existência da live podem participar. E Deus pode abençoar a todos nós. Nós queremos inicialmente agradecer a todos pela participação. O texto bíblico que nós vamos estudar hoje é o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele é um capítulo um pouco mais extenso do que o último que nós estudamos, mas nós vamos lê-lo na íntegra, começando agora sobre o ensino de Paulo aos Tessalonicenses. Ele vai começar a ensinar agora sobre crescimento cristão, né? E ele começa dizendo assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirem cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, verdade do Senhor absoluta, aquela verdade que não muda, que não sofre alterações com novos conhecimentos. Ela é a verdade suprema, porque ela está relacionada ao teu caráter santo, eterno e imutável. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor é Deus poderoso que revela as coisas que vão acontecer ainda no tempo presente. O Senhor já tem revelado aos teus servos do passado e ainda revela a nós. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Nós oramos pedindo a tua direção para a vida dos nossos queridos que estão conosco. Pedimos por todas as famílias que eles representam. Pedimos que o Senhor abençoe cada um segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, dando a cada um a sabedoria necessária para viver de acordo com a tua vontade e na tua presença constante. Nós oramos agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses. Nós já vimos algumas coisas importantes desta carta, né, deste grupo de crentes lá de Tessalônica, e vimos como eles se comportaram a ponto de Paulo elogiá-los e chegar a dizer deles algo que é maravilhoso, né? Que ele nem precisaria estar compartilhando o evangelho naquela região, porque eles mesmos, os tessalonicenses, já tinham dado um testemunho mais do que importante, um testemunho vibrante, testemunho pessoal marcante da vida com Deus, né? E em todos os lugares, a fé que eles tinham estava sendo já proclamada. Paulo, então, se alegra com eles e anuncia a eles que eles devem continuar agindo do mesmo modo, né? Proclamando o Evangelho, sabendo que esse Evangelho foi ensinado pelo apóstolo Paulo e, tendo sido ensinado pelo apóstolo Paulo, ele fica feliz em ver que esse evangelho produziu frutificação muito intensa, levando os tessalonicenses a deixarem deliberadamente os ídolos e voltando-se exclusivamente para o Deus vivo e verdadeiro, e com uma esperança autêntica, que é uma esperança inerente ao cristianismo. O cristianismo não pode sobreviver sem esta esperança certeza, né? Não é uma esperança vaga, uma ideia, mas é uma esperança certeza, convicção absoluta de que esperamos algo que vai acontecer de fato, que é exatamente a, a retorno, né? A segunda vinda do seu Filho Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos e que nos livra da ira vindoura. Livrar da ira vindoura está de forma direta dizendo que nós já fomos livres
os tessalonicenses já foram livres, e nós também, da ira vindoura, porque toda a ira de Deus que nós merecíamos está sobre Jesus Cristo. E ele nos livra dessa ira vindoura. Como a tribulação é um período de manifestação da ira de Deus sobre Israel rebelde, sobre o mundo sem Cristo e sobre Satanás e seus anjos, a conclusão lógica é que nós estaremos também fora da tribulação. A igreja estará fora da tribulação, porque nós já estamos resguardados, completamente guardados em Cristo Jesus para a glória de Deus. Então, nesse texto e em outros textos, né, Apocalipse 3:10 também fala disso, e alguns outros textos que depois nós vamos enumerá-los quando estudarmos essa tribulação. Isso não significa que os crentes não tenham tribulações no momento, né? Então, nós precisamos de discernir o que é a tribulação que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso são tribulações ou sofrimentos inerentes à nossa humanidade, num mundo decaído. Então, o que é inerente à nossa humanidade num mundo decaído, nós não estamos livres disso. Mas aquela ira que vem de Deus, que não é inerente nem consequente à nossa humanidade no mundo decaído, nós também com a natureza decaída ainda, né? Que a nossa natureza espiritual já foi transformada, mas a física ainda aguarda transformação. Então, isso demonstra que nós podemos sofrer neste mundo, e vamos sofrer as tribulações deste mundo, mas não aquela tribulação que é ira de Deus, manifestação de ira de Deus, castigando a humanidade sem Cristo, castigando os judeus rebeldes, né, que tiveram mais de 2000 anos para se converterem a Cristo e não se converteram, e que também estão sujeitos a ações do inimigo de Deus, né? Sobre o qual também derramará Deus a sua ira, e completamente ele será completamente destruído, né? Destruir aqui não significa finalizar a existência, significa apenas que ele vai ser punido eternamente, sem chance de sair dessa punição. Então, Satanás e seus anjos serão assim punidos, né, pela eternidade. É o que nós entendemos da palavra de Deus, aquilo que está mais do que claro na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, nesta oportunidade, ele diz que ele termina o capítulo 3, se os irmãos estão lembrados de sábado passado, ele termina o capítulo 3 dizendo exatamente isso, né? Que o nosso mesmo Deus e Pai, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus Cristo, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Ele queria voltar lá para ver os Tessalonicenses. E ele ora, então, pedindo que Deus os faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros. Já era uma marca interessante, muito importante, a marca do amor dos Tessalonicenses, né? Na carta aos Coríntios,
Paulo fala dos Tessalonicenses e do seu amor, da sua capacidade de doação, dizendo que os Tessalonicenses, os macedônios, né, onde estava a cidade de Tessalônica, já estavam preparados para doar para os crentes de Jerusalém, e mesmo além das suas posses, eles não podiam dar nada, mas eles fizeram um esforço e deram muito mais daquilo que podiam. E Paulo, então, os elogia, dizendo que eles estavam preparados para doar, porque antes de doarem qualquer coisa, eles tinham se doado completamente ao Senhor. Então, quem doa é quem já se deu ao Senhor, né? Então, aquele que faz doações é aquele que já entregou tudo ao Senhor e ele faz, então, aquilo que Deus coloca no seu coração. E ele, Paulo, então, diz que o Senhor deveria aumentar que eles orassem para que Deus aumentasse neles o amor de uns para com os outros, e a fim de que eles fossem confirmados na presença de Deus. E em santidade, né, isentos de culpa, lavados, remidos no sangue de Jesus, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, né? Que quando Jesus viesse e encontrasse os seus santos, eles não teriam do que se envergonhar. Agora, no texto de hoje, Paulo vai falar sobre alguns aspectos importantes. Primeiro, ele vai falar da vida sexual. É interessante notar isso, porque os tessalonicenses eram convertidos de um meio absolutamente sem nenhum freio na área sexual, né? Os adultérios e as prostituições e as fornicações eram extremamente comuns na prática daquelas religiões daquele tempo. Então, Paulo está preocupado com isso e ele vai exortá-los, né? Porque esta carta foi escrita quase que logo que Paulo saiu dali, então possivelmente ele não tenha tido tempo de exortá-los pessoalmente como ele gostaria. Então ele escreve: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. A autoridade de Paulo é no Senhor Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse falando com os tessalonicenses, que como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Os tessalonicenses deviam entender que a vida sexual é uma vida planejada por Deus. A vida sexual é uma vida que Deus estabelece e que ela deve ser santa, como tudo na vida do cristão deve ser santo. E que eles deveriam continuar progredindo cada vez mais em santidade, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor, pois esta é a vontade de Deus, né? A vossa santificação. E quais os aspectos da santificação? Paulo cita como primeiro aspecto dessa santificação. Nesta carta, e é por isso que nós entendemos que ele está completando o ensino que ele deu enquanto estava lá pessoalmente, que eles se abstivessem da prostituição, e que cada um dos crentes de Tessalônica soubesse conter o seu próprio corpo, né? Manter o seu corpo puro em santificação e honra, tanto isoladamente solteiros como aqueles que eram casados. Eles deveriam ter práticas que glorificassem a Deus. Os solteiros aguardando o matrimônio e evitando qualquer tipo de fornicação
ou pecados de ordem sexual, como masturbação, como qualquer outra prática ilícita, e em santificação e honra, né? Honrando o corpo. Por que honrar o corpo? Paulo está falando aí em honra do corpo. A gente precisa entender que o corpo é o templo do Espírito Santo. E você não pode praticar com o corpo aquilo que desagrada o Espírito Santo, aquilo que não é condizente com o ensino do Espírito Santo na vida de cada um de nós, né? Então, nós precisamos entender isso, que é para manter a nossa conduta santa em relação ao nosso corpo, não com desejo de lascívia. Lascívia é uma expressão que significa que é o desejo de satisfação da sensualidade, né? O desejo de satisfação da sensualidade, aquele que é dominado pela sensualidade, que vê sexo em tudo, né? Mas não só na área sexual, como em outras áreas também. O desejo lascivo é aquele desejo que faz a pessoa pensar em sexo o tempo todo, né? Em qualquer tipo de sexualidade. Não somente relacionamento peniano-vaginal, mas qualquer outro tipo de relacionamento, e sozinho também, né? Masturbação, outras práticas sexuais isoladas, né? Como fornicação. Fornicação é com outra pessoa, mas, por exemplo, a situação de... Naquele tempo não era tão comum, mas a prática sexual de observar pessoas se relacionando, ou de ter figuras eróticas na sua própria casa, ou de desejar, ficar desejando, alimentando na mente situações que são lascivas também. Isso tudo Paulo está condenando, não permitindo que isso seja prática cristã. E que nesta matéria que ele está mencionando, né, na santidade sexual, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que ofender significa fazer alguma coisa que a outra pessoa não quer, né? Então, práticas sexuais que ofendem a outra pessoa, né? Isso, inclusive, no relacionamento conjugal, não há obrigatoriedade de relacionamento todas as vezes que um dos cônjuges quer. Precisa aprender a respeitar os desejos dentro de determinados limites, é claro, os desejos do seu outro cônjuge, e defendendo nem ninguém defraudando o seu irmão. O que é defraudar o seu irmão? Defraudar o seu irmão é produzir nele uma sensação ou um desejo que não pode ser realizado. Isso é muito comum entre pessoas que estão namorando, estão noivos, né? E que sabem que não devem ter relacionamento sexual antes do casamento, o relacionamento peniano-vaginal, mas se estimulam para fazer outras coisas, né? E toques em áreas erógenas e práticas mais intensas de intimidades, né? Às vezes até sexo anal, né? Para preservar a virgindade, e coisas desse tipo, assim, que a gente sabe que acontecem, porque já testemunhamos isso, e pessoas compartilhando, né? E a gente sabe que isso acontece com frequência, e isso significa que, muitas vezes, a manipulação de uma pessoa,
de órgãos sexuais, de carícias íntimas, acaba gerando um desejo na outra pessoa que não pode ser legitimamente consumado, porque ainda não é o tempo, né? O sexo está reservado no casamento para o leito conjugal, né? Para o leito conjugal. E deve-se preservar a intimidade para esses momentos, né? Então, inclusive, é, a, as, as práticas que devem ser pré-conjugais, pré-nupciais, devem ser preservadas para o casamento. Paulo, então, está ensinando que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas. E conforme Paulo já tinha avisado e testificado para os crentes, Deus é vingador, ou seja, ele vai manifestar sua disciplina a respeito dessas coisas, dessas práticas, né? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, né? Nossa vida deve ser completamente diferente do mundo, né? Completamente diferente do mundo. Hoje em dia nós temos a convivência com pornografia, né? Que é muito intensa. A internet é uma fonte inesgotável de pornografia. Então, filmes e é, muitas práticas eróticas que são apresentadas ao vivo, histórias picantes que são manifestas também, tudo isso deve ser evitado, né? Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Desta maneira, Paulo está dizendo que quem rejeita esse tipo de ensino, quem rejeita esse tipo de ensino, pode estar rejeitando ao próprio Deus. Paulo é claro nisso aqui. Quem rejeita esse ensino pode estar rejeitando o próprio Deus. E está rejeitando o próprio Deus, que também nos dá o Espírito Santo. Ou seja, nós somos habitados pelo Espírito Santo e praticar aquilo que não agrada a Deus é ofender o Espírito Santo de Deus. Paulo está ensinando, então, sobre esta área sexual e ensina também sobre o amor fraternal. Ele diz que, no tocante ao amor fraternal, eles já eram muito evoluídos. Não há necessidade de que eu vos escreva, diz Paulo, né? Porque eles já estavam praticando aquilo. Paulo, inclusive, então, sabe desta prática e ele apenas estimula os crentes de Tessalônica a aumentarem essa prática, a praticarem cada vez mais, que a prática do amor nunca é demais, né? O amor sempre é bem-vindo e eles deveriam saber que eles estavam sendo instruídos para amar uns aos outros, e essa prática deveria ser continuada e estimulada por Paulo, deveria ser aumentada progressivamente. E isso já era conhecido de todos os irmãos da Macedônia. Todos os irmãos da Macedônia, que era a área norte da Grécia, já conheciam aquela prática, né? Filipos, Tessalônica, Bereia, Anfípolis, essas cidades todas já conheciam a prática dos tessalonicenses. Paulo
então os estimula a praticarem isso cada vez mais e estimula também eles a serem diligentes. Diligentes ser pessoas que trabalham com denodo, trabalham com intensidade, trabalham com coragem, trabalham com vigor, né? Não fica enrolando, gente que trabalha fazendo o bem, fazendo aquilo que é necessário, e não deixa para depois. Diligente significa prudentes, persistentes, bem orientados para viver. E Paulo, então, diz que eles podiam viver tranquilamente porque eles eram diligentes em cuidar do que é de cada um. Paulo está estimulando as pessoas a cuidarem cada um da sua própria vida e trabalhar com as próprias mãos para não serem pesados a outras pessoas, de acordo que vos porteis com dignidade para com os de fora, né? As pessoas de fora vão ver o seu trabalho, vão ver o seu denodo, a sua disposição de cuidar bem de si mesmo e da família, e, e de nada venham precisar, ou seja, cada um seja autossuficiente, né? Isso não quer dizer que não haja necessidade. Há necessidade. Essa mesma igreja contribuiu generosamente para as necessidades das igrejas da Judéia. Há situações em que há pessoas necessitadas, mas Paulo está dizendo que, na medida do possível, enquanto for possível, cada um deve cuidar da sua própria vida para não ficar dependente dos outros. Se houver necessidade intensa, depender até a ponto de depender de outros, que seja temporário, né? Que seja um período temporário e que cada um volte a cuidar de si dentro das possibilidades de cada um. Paulo, então, está orientando que cada um trabalhe com as suas próprias mãos, para não ser pesado a ninguém, né? Não queremos, porém, irmãos, diz Paulo, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Agora, Paulo vai falar sobre os mortos em Cristo. Ele vai ensinar agora sobre aqueles que morreram em Cristo. A questão lá era a seguinte: o, os tessalonicenses tinham uma insegurança em relação à morte dos crentes. E a pergunta deles básica era a seguinte: será que a morte de um crente, será que a morte de um crente, antes de Jesus voltar, antes da vinda de Cristo, significa a sua perda de qualquer esperança de participar do reino glorioso? Ou seja, crente que morreu antes de Jesus voltar, será que esses crentes vão participar do reino glorioso do Messias, do reino milenar? Aí Paulo vai ensinar a eles que é claro que vão participar. Por quê? Porque eles serão ressuscitados. Eles, antes de participar do reino milenar, antes de instaurar o reino milenar, Jesus vai ressuscitar os mortos que morreram antes da segunda vinda, né? Então, não queremos. Paulo fala que não quer que eles sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu, olha o que Paulo diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ou seja, Jesus já ressuscitou, e por causa da sua ressurreição está garantida
eternamente a ressurreição de todos que creem nele. Esta é a bênção da fé em Jesus Cristo, né? Nós vamos ressuscitar, todos nós ressuscitaremos. Porque se Cristo não ressuscitou, Paulo diz aos Coríntios, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. Então nós vamos ressuscitar, aqueles que dormem serão ressuscitados. Pois se cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, Deus tornará a trazer com Jesus todos aqueles que creram nele, né? Os que dormem. O que é dormem aqui? Não é gente que está na cama roncando, não. Dormem aqui são aqueles crentes que faleceram, crentes falecidos. Eles são considerados por Paulo aqueles que dormem. Não é sono da alma. Isso é ensino adventista, é errado, não tem fundamentação bíblica, né? Então, não existe sono da alma. As almas estão vivas e gozando de paz e alegria lá no terceiro céu, né? Lá no paraíso que está no terceiro céu. Então, depois nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Mas as almas estão lá. Tanto é que nós vamos ressuscitar, né? E a ressurreição é o reencontro da alma daqueles que morreram em Cristo com os seus corpos ressuscitados, né? Então, isso significa apenas que os crentes não morrem, eles estão num estado de aguardo, né? A morte, as almas dos crentes não morrem. O corpo morre e fica como se fosse num sono. Então, entre a morte do crente e a ressurreição, é considerado um período de sono, né? Paulo chama isso de sono, né? Aqueles que dormem. Ora, e Paulo ainda declara que pela palavra do Senhor. Ele está dizendo isso, isso não está saindo da minha boca, não. Isso aí é palavra do Senhor. Que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, né, os que forem. Ele tinha esperança de ficar vivo até que Jesus voltasse, né? A ideia, esta é chamada doutrina da iminência. Iminência do quê? Iminência da ressurreição. Ela parecia que a ressurreição ia ser iminente, né? Paulo acreditava nisso no início da sua carreira cristã, ele acreditava nisso. Depois ele foi vendo que talvez ele fosse morrer antes da vinda de Jesus. Mas ele está dizendo aqui que, pela palavra do Senhor, os que ficarem vivos até a segunda vinda de Cristo, de modo nenhum precederá aqueles que estão mortos. Então, aqueles que dormem. Isso significa o quê? Que quando Jesus iniciar o processo da segunda vinda, que é um processo, não é só um ato, é um processo. Ele vem até as nuvens e a trombeta é tocada e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que têm, se nós estivermos vivos nessa época, nós vamos ver os nossos queridos que morreram ressuscitados. Primeiro, né? Os crentes mortos que estão dormindo, né, na linguagem de Paulo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, não experimentaremos a morte, seremos transformados, né? Num abrir e fechar de olhos, seremos transformados, corpos transformados e glorificados. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, que nós acabamos de falar, e
ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, né? Paulo tinha essa esperança de estar vivo quando Jesus voltasse. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, com eles, né? Jesus e os que ressuscitaram, entre nuvens. Para quê? Para o encontro do Senhor, onde? Nos ares. Jesus não pisa na terra nessa primeira parte da segunda vinda, né? Então, a segunda vinda é dividida aí em dois eventos. O primeiro é o arrebatamento da igreja, arrebatamento dos crentes que morreram e daqueles que estavam vivos na época da vinda de Jesus. E isso vai acontecer de modo que nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Esse evento será invisível ao mundo, ninguém verá. Já na segunda vinda, propriamente dita, né, a segunda vinda, que vai ser um tempo depois dessa primeira vinda, Jesus volta com todos os santos, né, e os crentes que foram ressuscitados. Então, para que ele volte com esses santos, os crentes ressuscitados, eles precisam ter ido para o céu primeiro, né? Então, como é que ele vai voltar com alguém que não foi para lá? Não tem jeito. E então, Jesus volta na segunda vinda, visível, e vai pisar o Monte das Oliveiras, né? Está escrito lá no profeta Zacarias. Isso significa, então, que nós poderemos participar ou vivos, se Jesus voltar antes, ou mortos, estaremos todos participando de qualquer maneira dessas segunda vinda do Senhor Jesus. A primeira parte, então, é a parte do arrebatamento da igreja. Por que que a igreja vai ser arrebatada? Porque vai começar o período da tribulação, que é a 70ª semana de Daniel. Depois nós precisamos estudar esse assunto, porque essa profecia é a base de todo esse programa, essa profecia que Deus deu a Daniel. Bem, então, depois, os que ficarem vivos e os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram em Jesus, e entre nuvens, serão tirados deste mundo. Arrebatar significa tirar com violência, tirar com força, né? Não é violência contra os arrebatados, não. Violência no sentido de tirar de uma vez por todas, definitivamente, com força que não pode ser resistida. Então, entre nuvens, para encontrar o Senhor Jesus nos ares, né? Para encontrar com ele nos ares. Um evento que só os crentes que participam verão, os outros não verão, né? É um evento muito, muito rápido, muito um evento muito certo, muito claro também nas escrituras, e de uma velocidade que não pode ser vista pelo olho humano, né? É uma transformação imediata. Não é um processo de transformação, mas é um ato de transformação pelo qual o poder de Deus reorganiza, restaura e ressuscita a todos os que creram no Senhor Jesus Cristo. Será um evento maravilhoso, né? E a gente pode aguardar isso com toda a expectativa. Então, nós estamos estudando aqui
sobre arrebatamento. Essa primeira carta dos Tessalonicenses, nesse capítulo 5, nesse capítulo 4, fala do arrebatamento, né? Que como é que é esse? Nós seremos arrebatados até as nuvens. Quando ele falar sobre a segunda vinda, então, é um retorno de Cristo. Em Apocalipse 19, nós encontramos isso lá. Jesus voltando com seus exércitos e com os crentes. Os crentes estarão com ele, porque a promessa que foi feita é que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, o texto diz assim, ó, depois nós, os vivos, os que ficarmos, né, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que estavam mortos e ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais estaremos separados de Jesus Cristo depois deste evento. Onde ele for, nós estaremos. Então, significa que na segunda vinda nós estaremos com ele, né? 7 anos depois deste evento aqui, na segunda vinda, nós estaremos com ele entre os seus exércitos. E é um exército tão bom que a gente não faz nada, Cristo faz tudo, né? A gente acompanha e glorifica as ações daquele que destrói os inimigos e que, com a espada que sai da sua boca, uma espada que destrói todos os inimigos. No capítulo 19 de Apocalipse, nos ensina isso. Muito bem. Paulo termina este texto dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Parem de ficar tristes, não tem necessidade de ficar triste. Vocês vão ser ressuscitados, os que já morreram, e eles vão participar do reino milenar. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e seremos transformados e arrebatados. Mas vamos participar do reino de Jesus Cristo, do reino milenar. Todos nós. Né? Muito bem. Esse texto de 1 Tessalonicenses 4 é um texto que deve ser lido frequentemente, porque ele também nos ajuda, nos estimula a ficarmos atentos, né? A ficarmos expectantes, a termos essa certeza cada dia mais fortalecida, né? Essa esperança, certeza de que Deus realmente completará totalmente a nossa salvação, né? A nossa salvação está sendo completada. Não entender que nós não estamos salvos. Nós já estamos salvos da presença do pecado, nós já estamos salvos do pecado, da pena do pecado, nós já estamos salvos do poder do pecado. Ainda não estamos salvos da presença do pecado, mas esse é um processo irreversível, não tem jeito de mudar. Então, nós seremos livres da presença do pecado quando tivermos os nossos corpos santificados, glorificados, e quando Jesus Cristo operar a nossa ressurreição. Então, isso é uma bênção muito grande que nós devemos comemorar, né? Todos os, os eventos que nós participamos lá de ceia do Senhor devem lembrar exatamente isso, né? A vinda do Senhor até que a, a, a vinda do Senhor até que tudo seja consumado, tudo seja consumado.
Nós agradecemos a presença dos irmãos, a companhia dos irmãos, e desejamos que Deus esteja abençoando cada um.